Então vamos lá, galera, para a parte 2 dessa aula 7. Primeira parte já enviei para vocês aí no grupo. Nessa continuação da aula aí, que está falando uma aula muito importante sobre economia, globalização, é importante relembrar que tem muitos conceitos, né? Destacar essas palavras que eu citei aí, os pontos positivos, os pontos negativos, lembrar das 3 fases do capitalismo. E agora nós vamos falar sobre as organizações econômicas. Nessa fase que nós vivemos do capitalismo financeiro, surgem aí o que nós chamamos as grandes associações, né, de empresas na intenção de fortalecer-se diante do mercado econômico, do capitalismo financeiro. Uma das características dessa fase é o acirramento da competitividade. A disputa entre empresas é muito grande. Por esse motivo, elas buscam alternativas de se fortalecerem, eliminar concorrentes, conquistar mais mercados e também reduzir custos e ampliar os lucros. Algumas dessas medidas, elas vão variar, legislação por país. Em alguns países são permitidos, em outros são proibidos. O Brasil tem um modelo de legislação moderna, por exemplo, em que se proíbe o cartel, que é uma prática de tentativa de eliminar a concorrência por empresas. Então vamos começar por ela. O que é o cartel? O cartel é quando empresas elas se agrupam na intenção de combinar preços, limitar a produção e assim conseguir sobrevalorizar os seus produtos e ter mais lucro e às vezes perseguir a concorrência. O cartel tem uma característica em que as empresas acabam perseguindo os concorrentes na tentativa de eliminá-los. O cartel, no Brasil, ele é proibido, tem órgãos de fiscalização. Que órgão que é esse, Anderson? Existe um órgão no Brasil, escreve aí para você anotar, CADE, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse órgão federal, ele tem a função de impedir, de fiscalizar justamente para que isso não aconteça. Mas sabemos que às vezes na prática é um pouco difícil, né? Se você verificar aí uma prática comum, um preço muito semelhante, às vezes variam centavos ali de combustível de uma bomba de um posto para outro, gás de cozinha, água mineral, e isso aí em grandes metrópoles ainda é mais disputado, né? Tem aí as milícias, né, que acabam causando aí pânico nas pessoas, né? A extorsão. Isso é uma prática comum nessas grandes cidades. Uma outra forma de organização, essa é muito importante, cai muito no vestibular, é o trust. Alguns chamam de trust. O que é o trust? É quando existe a fusão de empresas. Essas empresas elas vão se unir, requer no Brasil inclusive uma autorização, o CAD, né? Um exemplo que você vai gravar foi a fusão, né, da Perdigão e da Sadia. Elas formaram uma empresa chamada Brasil Foods, uma grande empresa. Para que isso acontecesse, teve que ter um estudo, né, para que elas não aniquilassem as concorrentes do mercado. Foi autorizado por esse órgão. E o trust ele tem duas variações. Existe o trust horizontal, é quando as empresas que se unem são do mesmo ramo, vendem o mesmo tipo de mercadorias. Esse é o trust horizontal. E tem o trust vertical, é quando as empresas que se unem, elas se fundem, mas praticam e vendem mercadorias diferentes. Um exemplo desse aí eu pesquisei pra gente. Nos Estados Unidos foi implantado lá uma empresa chamada Standard Oil, do fundador do grupo Rockefeller. E isso aí foi um trust vertical em que ele saiu adquirindo várias empresas para conquistar mais mercado. E mais tarde isso aí foi até proibido. Nos Estados Unidos existe uma lei chamada Lei Sherman, que proíbe aí essas fusões que aniquilam a concorrência. Uma lei antitrust. Tranquilo? E um outro nome importante dessa lista de organizações são as holdings. Não pode confundir, é muito comum o aluno confundir holding com trust. A trust nós vimos que as empresas se fundem
do mesmo ramo ou de ramos diferentes, horizontal ou vertical. Na holding vai existir a formação de uma companhia, que nós vamos chamar, a holding é como se fosse um polvo que tem um cérebro com vários tentáculos, e essa empresa ela vai fazer o quê? Ela vai gerir, administrar, é uma companhia de administração de várias marcas e outras empresas e produtos. Ela vai criar um escritório de administração comum, podem ser empresas de vários ramos diferentes, e essa holding vai fazer o quê? Ela vai aumentar o poder de barganha na compra com fornecedores, vai reduzir o custo de administração dessas empresas, vai ter menos diretores executivos, vai reduzir os custos de marketing, porque esse marketing vai ser unificado. E aí essas marcas e produtos todas vão ser representados por essa companhia gestora. Uma marca característica das holdings é que então essas empresas e marcas e produtos, como é que elas vão se quantificar dentro da empresa? Através de ações. Então sempre que falar uma empresa administrada com base em ações, em papéis, essa empresa que administra marcas, produtos diversos através do controle acionário é chamada de holding. Existem muitas holdings famosas, eu vou citar duas que vocês conhecem sem dúvida, que é a Unilever, administra várias marcas e produtos, e também nós temos a P&G, existia aí propagandas, né? Tinha lá o avião do Faustão, você poderia escolher vários produtos daquele e participar da promoção. Então olha que interessante, a holding fazia uma propaganda e lá no painel do programa passava todos os produtos e marcas que você poderia adquirir para participar daquela promoção. Então ela fez a propaganda de vários produtos com uma só empresa. Reduz muito o custo, né, de marketing dessa empresa. Tranquilo? Isso é uma holding. E para finalizar, existem dois outros conceitos, que são monopólio. O que é o monopólio? Lembrando que é uma dica importante. Monopólio, a empresa não tem que dominar 100% o mercado. Quando uma empresa domina a maior grande parte do mercado, ou quase a totalidade dele, já se configura um monopólio. No Brasil existia um monopólio que foi criado quando foi fundada a Petrobras, o monopólio do petróleo. Era uma lei em que só a Petrobras poderia explorar, extrair e comercializar petróleo no Brasil. Essa lei, lembrando, ela foi derrubada, não existe mais o monopólio do petróleo, mas a Petrobras ainda é a principal empresa de exploração, produção, refino e distribuição de petróleo no Brasil. Beleza? E por fim, oligopólio. Oligopólio, o prefixo oligos quer dizer, ao contrário do que muitos pensam, né? Monopólio é um, oligopólio seriam muitas. Cuidado, está errado. Oligopólio quer dizer poucas. Poucas empresas vão dominar um vasto mercado consumidor. Como assim, Anderson? Tem empresas que elas são transnacionais e essas empresas elas dominam o mercado de extensão global. Um segmento oligopolizado no mundo, que agora mais do que nunca vai lucrar, né, com essa crise, com essa pandemia, é o setor das indústrias farmacêuticas. Essas indústrias, na sua grande maioria, esses laboratórios detêm a patente desses medicamentos, né? Isso aí é um direito científico, né, que a empresa possui por ter desenvolvido aquele medicamento, cobra-se caro esses medicamentos. E grande parte dessas empresas elas são alemãs. A Medley, a Rochester, a Bayer. Então todo mundo certamente já ouviu falar, né, de uma dessas empresas aí, já deve ter consumido algum medicamento dessas empresas.